Pronto. Boa noite, também um bom dia, uma boa tarde para quem for assistir em outro momento, aos queridos companheiros da SGE e também aos companheiros do Café com o Evangelho Internacional. Nós sabemos que essa família cada dia aumenta mais, né? Uma família de corações amigos e fraternos. E quão grande é a nossa felicidade pela oportunidade de compartilharmos mais um momento de estudos. É com muita alegria, muita gratidão que eu aqui estou, representando a casa que eu participo, o Grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui na Praia do Morro, em Guarapari. E hoje, amigos queridos, nós vamos falar sobre um tema extremamente necessário, como a nossa companheira disse em sua prece, extremamente atual, apesar de ter sido registrado na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, no ano de 1862, por Allan Kardec. Então, vejamos, olha quanto tempo que se deu o fato e como ainda hoje ele tem a nos ensinar. É muito interessante quando a gente observa o cuidado que Allan Kardec e os demais integrantes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tiveram de realizar as experiências, as evocações, todo o trabalho da comunicação com o plano espiritual, de forma séria, metódica, deixando registrado passo a passo e detalhadamente como se deu cada uma daquelas comunicações. Elas são para nós objeto de estudo valiosíssimo e não tem como deixar que a gente duvide ou desconfie do modo como foi feito. Tamanho é o cabedal de informações que nós temos e a comprovação da seriedade do trabalho daqueles companheiros que abriram o caminho para a gente, né? Hoje, às vezes, a gente reclama, ai, nossa, estou cansada, acho que eu não vou à casa espírita, não. Hoje, a casa espírita está de portas abertas para nos receber. Ninguém mais apedreja as casas espíritas. Nós não enfrentamos desafios desse tipo. O único desafio que nós temos hoje é nós nos esforçarmos, é nós colocarmos a nossa boa vontade em ação para o trabalho no bem, porque o trabalho está aí, né? O trabalho nos convida diariamente. Cabe a nós aceitarmos esse convite. E hoje nós aceitamos. Por isso que estamos aqui reunidos para falar sobre esse tema, Enterro do Senhor Sanson, que está entre a página 190 e 196 da edição de maio do ano de 1862 da Revista Espírita. Amigos, vamos pegar um trechinho do estudo anterior para a gente poder contextualizar a nossa fala. Allan Kardec se dirige ao senhor Sanson em espírito uma hora antes do seu enterro, juntamente com a equipe da Sociedade Parisiense. E num trechinho recortado, ele diz assim: tendes conhecimento do que pretendo ler à borda do vosso túmulo? Aí vem uma observação. Apenas pronunciadas as primeiras palavras da pergunta, o espírito respondeu antes que a mesma fosse completada. A gente pode compreender aqui o grau de condições, né, as condições desse espírito. Como a companheira relatou no estudo anterior das exéquias do senhor, sobre as exéquias do senhor Sanson, então a gente pôde observar que era alguém muito preparado, um trabalhador honrado da sociedade espírita, que muito contribuiu para a obra, muito contribuiu para o espiritismo. Então ele tinha condições para estar daquela forma e ele pediu um ano antes da sua morte para ser um intermediário para contar como seria o seu passamento e o que se sucederia depois, quando ele já tivesse desligado do corpo e estivesse no plano espiritual. Ele gostaria de ser evocado, ele solicitou ao presidente da Sociedade Espírita que fosse pedido a Deus que ele pudesse ser evocado para ir contando gradativamente o que estava acontecendo com ele, a partir da morte do corpo. Isso foi permitido.
Então, o que eles estavam fazendo ali, uma hora antes do enterro, era o que tinha sido combinado e que Deus, com certeza, permitiu, por isso que estava acontecendo. Havia uma questão entre essa equipe, entre os assistentes, né, e aqueles que estavam fazendo parte dessa equipe, que estava evocando o espírito Sanson, de que a comunicação fosse lida no cemitério. Por quê? Porque quem estava presente ao enterro? Os familiares e os amigos. E o senhor Sanson, nós compreendemos no estudo anterior, que os seus filhos não partilhavam da mesma crença que ele. E assim como seus filhos, também, com certeza, outras pessoas presentes não partilhavam da mesma opinião do conhecimento espírita. Então, a leitura daquela comunicação poderia ser algo complicado, delicado, requeria, né, um cuidado da parte de Allan Kardec e dos demais companheiros. Mas o Espírito Sanson tranquiliza a equipe e diz a eles que eles lessem, que eles falassem, para que os incrédulos pudessem ter aquele conhecimento e que tivessem coragem e confiança, porque eles estavam recebendo aquele amparo e que aqueles, os seus filhos, os demais que não acreditavam, pudessem converter-se a uma crença respeitável, que é o Espiritismo. Então, a gente vai ver como se deu essa comunicação e o discurso de Allan Kardec. Assim, durante a cerimônia, ele ditou o seguinte, aí vai vir falando a comunicação do Espírito Sanson. Então, ele teve condições de ditar que a morte não vos espante, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se tiverdes sabido bem viver. E é uma felicidade se tiverdes merecido dignamente as vossas provas e as tiverdes bem realizado. Ele está tranquilizando os presentes de que a morte não devia ser um motivo de espanto. E olha que ele estava passando por ela, né? Ele tinha acabado de passar pela morte física, estava na questão do passamento, na etapa do passamento. Ela é uma etapa. Então, ele diz para os presentes, para aqueles que quisessem ouvir, que estavam ali, né, determinados a ouvir, que aqueles que soubessem, tivessem sabido bem viver, a morte é uma felicidade. Além de ser uma etapa, também é uma felicidade, porque é a conclusão de um compromisso, de um planejamento reencarnatório. Então, o espírito que viveu a sua vida aqui na Terra, soube viver, mereceu dignamente as provas que ele soube vivenciar, cumpriu com seus deveres, realizou o que tinha que ser realizado, a morte é uma felicidade. Ele está deixando para trás a vida material para dar continuidade a uma vida melhor. E ele continua, eu vos repito, coragem e boa vontade. Ligai apenas um valor medíocre aos bens da terra e sereis recompensados. Não se pode gozar muito sem prejudicar o alheio bem-estar e sem causar a si próprio um imenso mal. Então, ele estava dizendo para os presentes e para nós que aqui estamos, né, que nós precisamos ter coragem e boa vontade. Coragem para viver, boa vontade para viver. Interessante que ontem, lá no aniversário da SGE, né, Luiz e aqueles que estavam presentes, o Tiago falou sobre isso, falou sobre coragem. E olha que interessante, hoje nós também estamos falando sobre coragem. Coragem e boa vontade. E ele nos diz para nós darmos aos bens da terra um valor medíocre, um valor mediano. É o justo valor. E para nós aqui na Terra, nos preocuparmos em justamente saber aproveitar as oportunidades. E nós temos que ter a consciência de que quando nós estamos tendo, sobrando, para nós está sobrando, para alguém está faltando. Então, se eu estou gozando muito as coisas materiais, para alguém está fazendo falta. É necessário que haja esse equilíbrio. E se eu estou tendo um excesso, eu queria procurar essa palavra, um excesso, está faltando bem-estar para alguém, né? O meu excesso significa a carência para alguém. E isso causa um imenso mal. Aí a gente pensa assim, causa um mal para o outro, vai causar um mal temporário ao outro, mas o mal maior é o que é causado ao próprio espírito, ao próprio ser, quando ele se der conta do que ele fez, né?
de que ele retirou de alguém para que sobrasse para ele. Há uma nota de Allan Kardec que diz assim: depois da cerimônia, alguns dos membros se reuniram e receberam espontaneamente uma comunicação. A gente vai dar uma pausa na fala de Sanson. Olha que interessante, gente. A equipe da sociedade estava lá, e aí houve a cerimônia, né? Cerimônia do sepultamento e tudo mais. E aí aconteceu uma comunicação espontânea. Ninguém estava esperando por isso. E o espírito disse chamar Bernardo. E ele diz que viveu em 96. Aí a nota do tradutor diz assim: estaria o espírito se referindo ao ano de 1796? Provavelmente, porque aqui, né, a época atual era 1862, então 96, provavelmente ele estava se referindo a 1796. E ele viveu em Passy. Ele narra um pouquinho, era uma aldeia, um vilarejo, né? Ele era um pobre coitado, ele ensinava e enfrentou muitas dificuldades, muitos dissabores, muitas decepções, um aborrecimento prolongado, anos inteiros de preocupações e sofrimentos. Ele amaldiçoou a Deus, ele se afastou das pessoas, ele deixou de gostar do ser humano. E aí, entre essas pessoas, ele tinha uma rejeição maior pelas mulheres. E ele diz assim, entre elas, né, entre as mulheres, nenhuma veio dizer para ele coragem, paciência. Então ele se sentia abandonado, se sentia isolado no tempo que ele viveu aqui na Terra e também como espírito. Foi preciso viver só. Então ele viveu sozinho, sempre sozinho. E a maldade me tornou mal. Olha, gente, isso é um alerta para a gente. A maldade me tornou mal. Então, ele enxergou a maldade do mundo, a maldade das pessoas, e ele permitiu que o mal prevalecesse nele. Não que ele fosse um espírito mau, mas ele permitiu que a sua energia, que as suas forças fossem as do mal que existe em todos nós, né? Então, ele permitiu que isso acontecesse. Desde então, erro pelos lugares onde vivi, onde morri. Esse errar, nós sabemos que é o transitar, né? O espírito errante, ele transita pelos lugares onde ele morreu. Então, ele estava ali próximo, né, da localidade onde ele se encontrava enquanto encarnado e permaneceu por ali. Só que aconteceu uma coisa inesperada para Bernardo também. Ele presenciou essa cerimônia que estava acontecendo no cemitério. E não somente ele, um grande número de espíritos. Ele diz que ele estava em companhia de muitos. E eles se sentiram sensibilizados, comovidos pela cerimônia, pela homenagem que estava acontecendo ao espírito de Sanson. E mais surpreendente ainda, Sanson se comunicou com esse grupo grande de espíritos. E eles o viram e o perceberam, sentiram-se ainda mais comovidos, porque sentiram a sinceridade dele e também a autoridade moral que ele tinha, né, a elevação que ele tinha, e eles oraram por aqueles encarnados ali presentes, e oraram pedindo também socorro. E Sanson prometeu para eles que os que estavam presentes iriam pensar neles. E então, Bernardo diz assim ao médium: desejo reencarcerar-me. Esse reencarcerar-me provavelmente deve significar reencarnar, né? Reencarcerar-me, a fim de que a minha prova seja útil e conveniente ao meu futuro no mundo dos espíritos. Olha o despertar, gente. Um espírito que disse que a maldade fez com que ele se tornasse mal, agora, por ter presenciado aquela oportunidade que estava acontecendo ali, né, aquele evento, aquela ocasião, ele teve, então, essa modificação no pensamento, modificação nas ideias e também no sentimento. E ele estava pedindo o auxílio para ele e para os demais espíritos, para que pudessem, então, dar continuidade a esse caminho que eles resolveram trilhar, tomaram uma resolução ali. Sanson os amparou, disse para eles que a equipe encarnada iria pensar neles, iria auxiliá-los, e ele então diz para o médium e para a equipe encarnada:
Adeus, meus amigos. Digo assim porque há mais os que sofrem. Ele sentia aquela vibração da equipe encarnada também, a sinceridade daqueles sentimentos, de que eles amam aqueles que sofrem. Então, se eles amam os que sofrem e ele é um sofredor, ele podia chamá-los de amigos. Não é lindo? Eu achei maravilhoso. E ele deseja para vós bons pensamentos, futuro feliz. Aí diz, então, a observação, né, da Revista Espírita, que este episódio se liga à evocação do senhor Sanson. E eles sentiram que era um dever mencionar esse episódio como assunto eminente de instrução. Então, isso é para nos instruir, isso é para nos elucidar, isso é para nos mostrar como as nossas ações influenciam no pensamento de outras pessoas, seja no plano físico, seja no plano espiritual. O ensinamento que servia para os espíritas daquela época é extremamente atual e serve para nós. Temos nos preocupado com as nossas pequenas atitudes, porque as nossas ações, elas diretamente influenciam aqueles que estão ao nosso redor. São os nossos exemplos, são as nossas obras. E a gente percebe aqui que Sanson trabalhou enquanto encarnado e já estava trabalhando no seu passamento, porque ali ele não permitiu que aqueles irmãos que estavam presentes, sofrendo, Bernardo e aquele grupo, passassem por ali sem receber uma palavra amiga. Ele deu para eles o acolhimento que eles estavam precisando, levando a esperança. Era o tema de ontem da palestra do Tiago, coragem e esperança, levando a esperança àqueles espíritos. E eles foram auxiliados. E com certeza, dali em diante, eles se sentiram muito mais felizes, puderam trilhar o seu caminho. E aí, com esse feito de terem colocado essa comunicação que foi espontânea nesse texto, nesse título da Revista Espírita, ou melhor, nesse artigo, ainda é dito para nós, por Allan Kardec, que foi solicitado, através dessa mensagem de Bernardo, que foi editada ali, né, publicada ali, que os espíritas, os verdadeiros espíritas todos, pudessem orar por Bernardo. Então, nós que aqui estamos hoje, estamos orando não apenas por Bernardo, mas por todos os espíritos que estejam precisando. Como é grande o nosso trabalho, né? Esse despertar da consciência nos dá uma responsabilidade, um senso de responsabilidade imenso. Então, a gente sente que a nossa prece não pode ser só por nós, que nós não podemos querer felicidade só para nós. Nós também precisamos olhar com muito amor pelos nossos irmãos. E aqueles que mais sofrem são os que mais precisam. Precisamos fortificá-los nas boas resoluções. Aí, então, é dito para nós que a conversa com o senhor Sanson teve continuidade depois do seu enterro. Ele compareceu várias vezes na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi narrando gradativamente a sua situação no mundo espiritual. E a equipe foi registrando, foi conversando com ele, né, e foi registrando. Isso se deu, porque esse era o seu desejo expresso antes de morrer. E esse desejo, como dissemos, foi atendido. E ele prontamente pôde contribuir para o trabalho da consolidação destas experiências espíritas, né, da comunicação com os espíritos, para que ficasse como instrução, não apenas para aquela época, como para a época que nós estamos vivendo e para o porvir também. As suas respostas, elas formam um conjunto muito instrutivo e é de interesse tanto maior porque emanam de uma testemunha ocular. Então, se nós tivéssemos que estudar a doutrina espírita através da fala de outras pessoas, né? Se não tivesse acontecido este período da comprovação da vida após a morte, da continuidade da vida após a morte, por testemunhas oculares, provavelmente a gente ficaria com uma base não tão sólida, né? Então, houve as manifestações espíritas, primeiro para chamar a atenção, para que pudesse acontecer o início da elaboração do Espiritismo como doutrina, visto que ele sempre existiu enquanto princípios espirituais, pautados à lei de Deus. Allan Kardec codifica a doutrina espírita enquanto corpo de doutrina em livros, e esses livros têm
o respaldo da manifestação dos espíritos. A manifestação dos espíritos, ela é muito diversa. Espíritos de vários graus de evolução tiveram a oportunidade de se comunicar. Quando nós estudamos o livro Céu e Inferno, nós podemos verificar nos 68 casos que são apresentados lá por Allan Kardec, registrados pela Sociedade Espírita e que servem para nós como base de estudos, quão diversa é essa gradação dos espíritos. Lá nós temos espíritos sofredores, levianos, suicidas, espíritos maus, espíritos bons, espíritos num grau muito elevado. Então, todo este arco-íris, né, de cores mesmo, de cores, de formação de caráter, de elevação moral, nos trazem o quanto o nosso mundo é lindo. Se nós trouxermos para a nossa vida no plano físico, tendo em vista que não estamos ainda no plano espiritual, viemos de lá, mas estamos aqui, nosso dever agora é aqui, nossa missão é aqui, pelo tempo que Deus determinar, essa diversidade se dá no plano espiritual e no plano material. Nós convivemos com pessoas imensamente diferentes de nós, em gostos, pendores, tendências, aptidões. Então, nós temos a oportunidade de aprender com todos e ensinar um pouquinho, através das nossas experiências, daquilo que nós já aprendemos do Evangelho, das nossas vivências, melhor dizendo. Então, nós podemos observar em toda a fala de Sanson, tanto no seu enterro quanto depois nas reuniões na Sociedade Espírita, por ser essa testemunha ocular, então ele tinha lugar de fala, né? Ele tinha conhecimento de causa para falar, analisando as suas próprias sensações, exprimindo ao mesmo tempo com elegância e profundidade e clareza aquilo que ele estava vivenciando. Aí Allan Kardec coloca para a gente que um fato importante deve ser destacado sobre o médium. O médium, que foi o intermediário lá no enterro para conversar com o espírito do senhor Sanson, seu nome era senhor Lemarie. E Lemarie não conhecia o senhor Sanson, jamais o tinha visto, nem ouvido falar sobre ele. Não conhecia seu caráter, não conhecia seus hábitos, não sabia se tinha filhos, não sabia se esses filhos partilhavam das suas ideias ou não sobre o espiritismo. Então, foi de modo inteiramente espontâneo que isso aconteceu, que a comunicação aconteceu, melhor dizendo, e que o caráter do senhor Sanson se revelou pelo lápis do médium, sem que a sua imaginação tivesse podido interferir. Quando o médium, fosse no que fosse, interferir fosse no que fosse, quando o médium conhece o espírito, né, da última existência do espírito aqui na Terra, então quando o médium tem o conhecimento desse espírito, ou quanto mais familiar for esse laço, a comprovação da identidade, ela é mais favorável também. Porque, vejamos, se o meu pai se comunicar numa reunião mediúnica, por eu conhecer muito bem o meu pai, hoje ele se encontra no plano espiritual, haverá detalhes que só eu vou saber, né? E isso vai facilitar a identificação, eu vou dizer, esse é meu pai. Agora, num caso como esse, foi essencial, imprescindível que o médium não conhecesse o espírito que estava se comunicando, por uma questão mesmo de credibilidade. Porque se fosse um amigo, se fosse um médium, membro da sociedade, assim, muito próximo a Sanson, poderia-se dizer que ele estava sendo influenciado ou que a sua imaginação estava interferindo, ele estava inventando algum daqueles fatos. Mas nesse caso, não. Ele não conhecia, então tudo que estava sendo dito pelo espírito realmente não tinha interferência do médium, ou seja, era patente, né? A comprovação era patente de que era realmente Sanson. E isso nos comprova ainda mais que a comunicação do espírito, a comunicação mediúnica, não é reflexo do pensamento. Fica comprovado através dessa comunicação. Nenhum daqueles assistentes poderiam pensar que os espíritos, nenhum dos assistentes poderiam pensar que o médium estava interferindo na comunicação, melhor dizendo. E a respeito da comunicação de Bernardo também, né?
Porque Bernardo não era o espírito conhecido do médium Lemarie. Seus espíritos conhecidos, que sempre se comunicavam, eram Baluse, Sonet, e não era nenhum deles, eram outros, desconhecidos. Amigos, nesse tempo que nós temos agora, nós vamos focar no discurso de Allan Kardec. É belíssimo. Olha que honra, né? Um companheiro da mesma sociedade, do mesmo grupo de trabalho, ele tem a honra de receber como homenagem no seu enterro o discurso de Allan Kardec, o honorável. Então, a gente precisa, assim, com calma, depois, todos que tiverem oportunidade, lerem todo o discurso, porque ele é realmente belíssimo. Allan Kardec assim inicia: Senhores e colegas da Sociedade Espírita de Paris, é a primeira vez que trazemos um colega à sua última morada. Este a quem vimos dizer adeus, vós conhecestes e soubestes apreciar as suas eminentes qualidades. Lembrando-as aqui, apenas diria a que todos sabeis: coração eminentemente reto, de uma lealdade a toda prova. Sua via foi a de um homem de bem, em toda a extensão do vocábulo. Penso que ninguém o contestará, ou seja, ninguém vai discordar disso, né? Allan Kardec estava dizendo que todos já sabiam qual era o caráter, qual era a conduta reta deste companheiro, que era o senhor Sanson. Essas qualidades ainda eram postas em destaque por uma grande bondade e uma extrema benevolência. Haverá necessidade de ter praticado ações brilhantes e de deixar um nome à posteridade? Isso não lhe daria um lugar melhor no mundo onde se acha agora. Então, para Sanson, nada importaria se seu nome ficaria para a posteridade. Isso não tinha valor para ele. E Allan Kardec está ressaltando essa qualidade de caráter deste companheiro. Porque no mundo onde ele se encontrava agora, que era o mundo dos espíritos, títulos, nomes, cargos importantes, nada disso tem valor. Se, pois, sobre o seu túmulo não vamos lançar uma coroa de louros, esse trecho é maravilhoso. Todos quanto os conheceram, aqui depositam, na sinceridade de seus espíritos, aquelas coroas mais preciosas, da estima e da afeição. Quando a gente lê já esse primeiro parágrafo do discurso, a gente traz para nós, né, para a nossa vida, quando um ente querido nosso parte. Não há palavras, não há o que dizer. Nós somos espíritas, nós temos o conhecimento do espiritismo, nós temos o conhecimento da vida após a morte, nós temos o conhecimento da imortalidade da alma, sabemos que é apenas o invólucro material que fica aqui na Terra, e que o espírito, como Allan Kardec vai dizendo aqui também no seu discurso, não é uma chama, o espírito desencarnado, né? Não é uma chama, nem uma centelha, nem algo indefinido. Ele continua sendo um ser. E ele é um ser que porta um invólucro. Esse invólucro é etéreo, não é visível aos nossos sentidos materiais, mas esse ser, ele existe. Não é algo vaporoso, assim, no sentido de, será que existe, será que não existe? Ele é vaporoso, porque é uma semimatéria, mas não é um algo de se duvidar. Será que continuou mesmo existindo? Não, ele existe, ele tem um corpo fluídico, seu perispírito continua, levando as marcas de tudo que ele vivenciou aqui na Terra. Então, esse ser que permanece após a morte física, ele não precisa de... A gente leva, né, coroas de flores, isso é bonito, é uma homenagem também. Mas a coroa mais linda que a gente pode dedicar a esse que está partindo é a coroa preciosa da nossa estima e da nossa afeição. Ele vai levar com ele, né? Nós vamos ficar também com essa estima e com essa afeição e ele vai levar com ele. Aí Allan Kardec diz: sabeis, senhores, que o senhor Sanson era dotado de uma inteligência pouco comum e de uma grande justeza de apreciação, ainda mais desenvolvida por uma instrução variada e profunda. Ele vai falando das qualidades da inteligência do senhor Sanson e de tudo que ele fez. Vai falando que ele se dedicou muito às pesquisas, se dedicou muito a descobertas, mas não teve muito resultado. E ele continuava empenhando a sua inteligência nesse trabalho, ele persistia.
Era um desses homens que jamais se aborrecem, porque estão sempre a pensar em algo sério, determinado, compenetrado, comprometido com o trabalho que desenvolvia. Ele continua dizendo: esses sentimentos, por certo, constituíam o fundo do seu caráter. Aí ele vai dizendo ainda que nos seus últimos anos, esses sentimentos foram singularmente fortalecidos por suas crenças espíritas. Sanson era espírito há não muito tempo, tinha alguns anos. Essas crenças o auxiliaram a suportar os longos e cruéis sofrimentos, com uma paciência e uma resignação verdadeiramente cristãs. Nós somos colocados à prova na nossa vida, em dado momento, com sofrimentos. Nós somos postos frente a frente ao sofrimento. Muitas vezes o sofrimento ocorre conosco, uma doença prolongada, dores, são sofrimentos que nos acometem. Muitas vezes os sofrimentos estão visitando um familiar querido nosso. Também somos colocados frente a frente ao sofrimento. E o Espiritismo nos ensina a resignação, a paciência, a ciência da paz, né? A ciência de se pacificar. A resignação é compreender a justiça divina, compreender o amor de Deus por nós. Se há algo acontecendo conosco, há uma causa. E se Deus é justo, a causa também é. Então, a resignação não é aceitar passivamente, e sim compreender que existe uma causa e que nós podemos passar pelo sofrimento sabendo passar por ele. É o bem sofrer, é o saber sofrer, aprendendo as lições que ele vem nos ensinar. E ter a paciência, porque esse sofrimento não é permanente, não é eterno. Ele tem um prazo de validade, e a gente tem muito a aprender nos momentos de sofrimento. Então, são virtudes verdadeiramente cristãs. Aí ele continua falando sobre o senhor Sansão, vai falando sobre a fé, vai falando sobre a fé espírita. E essa fé espírita proporciona, nesses momentos supremos, uma força da qual só se dá conta aquele que a possui. Nós podemos vivenciar isso na nossa vida em algum momento, quando nós sentimos uma força que a fé nos dá, que a gente nem achava que tinha, e ela vem, né? Essa força vem para nos sustentar. E ele diz que o senhor Sanson a possuía em grau supremo, então era um companheiro realmente já bastante elevado. Aí ele aproveita, Allan Kardec, em seu discurso, para instruir os incrédulos ali presentes. E ele vai perguntando, então, o que é a fé espírita? Talvez perguntem alguns dos que me ouvem. E ele vai esclarecer o que é essa fé espírita. Consiste na convicção íntima de que temos uma alma. Que esta alma ou espírito, o que é a mesma coisa, sobrevive ao corpo, que é feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que fez durante a vida. Gente, é uma verdadeira aula. O discurso de Allan Kardec é para abrir os olhos aos incrédulos. É uma homenagem, com certeza, ao amigo querido, ao irmão querido, né? Mas aqueles que estavam presentes devem ter se sentido muito tocados e balançados. Os que já estavam prestes a despertar, sair da incredulidade, eles com certeza saíram, porque foi muitíssimo esclarecedor. E a gente imagina o trabalho da espiritualidade ali, né? Auxiliando aqueles espíritos encarnados também a ouvirem com os ouvidos espirituais, com os ouvidos de ouvir. E ele vai explicando sobre o corpo físico, que são apenas os despojos que ficam ali, eram apenas os restos mortais de Sanson que estavam ali. E qual seria o sentido de estarem prestando uma homenagem apenas a um cadáver? E ele continua explicando com tanta maestria que a Aloysio já está até aparecendo ali para me mostrar que faltam 5 minutinhos, né, Aloysio? Já estou terminando, tá bom? Então, gente, ele vai dizendo que a inteligência permanece, que o ser espiritual permanece, e que a ideia do nada, desse nada que nos aguarda, não pode ser só isso, não pode existir apenas o nada. E ele diz: quem é que na presença desse túmulo não sente um frio, um arrepio nas veias? Só de pensar que amanhã talvez o mesmo vai nos acontecer, e é o que é, né? A realidade da vida. Cada dia vai alguém, então assim, nós não estamos aqui para permanecer, a gente está de passagem. E pensar que depois disso não haverá mais nada é uma dor terrível.
é um tormento terrível. Sobre o amor que nós temos com as pessoas, vai acabar esse amor? Então, ele está fazendo com que caia por terra o materialismo. Tanto os que negam, quanto os que duvidam. Porque muitos negam, dizem que o que existe é o nada. Outros, eles não é que eles acreditam no nada, eles duvidam. Eles não se convenceram ainda de que o que existe é uma continuidade. Por que eles não se convenceram? E tem vários motivos, né? Alguns porque a ideia que foi apresentada a eles não é uma ideia convincente, de um Deus punitivo, que castiga, nós estamos aqui sendo castigados, e isso não convence. Então, é preciso compreender realmente a justiça divina, para que a pessoa, e a lei da reencarnação, né? Para que a pessoa compreenda, abra o seu entendimento e desperte as leis da consciência que estão em si mesmo. Pois bem, o Espiritismo vem fazê-la compreendida, vem, por assim dizer, tocá-la com o dedo, a vida após a morte, e fazer com que seja vista, vem torná-la tão palpável, tão evidente, que negá-la seria negar a própria luz. E é, né, gente? É isso. Negar a vida futura, negar o mundo espiritual, seria negar a própria luz. Depois de todas as explicações contidas no seu discurso, em que Allan Kardec ele realmente esclarece, ele diz para a gente, no finalzinho, né? Estou terminando, tá, gente? Se ele poderia fazer uma prece. Ele pede permissão aos presentes para fazer uma prece pelo amigo. E nessa prece, ele diz para a gente assim, no seu ensino, tá? Ele diz para a gente, através do discurso e agora através da prece, ele vai se referir ao amigo Sanson. Numa parte do seu discurso, espíritos bons que viestes recebê-lo, e sobre tudo vós, seu anjo da guarda, assistiu para auxiliá-lo a desembaraçar-se da matéria, dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de subtraí-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal à vida espiritual. Inspira-lhe o arrependimento. E ele vai dizendo: alma do Senhor Sanson, que acabais de entrar no mundo dos espíritos, estais presente entre nós. Ele havia morrido, mas não tinha desaparecido, inclusive estava ali, presente ao seu enterro. E no finalzinho da sua prece, ele assim fala: que doravante, para a vossa felicidade futura, possais ficar inacessível aos ressentimentos terrenos. Perdoai aos que cometeram faltas para convosco, como eles vos perdoam as que podeis ter cometido para com eles. Amém. Esse ensino final que Allan Kardec deixa em sua prece vai ficar para nós como reflexão também final do nosso estudo, nesse minutinho que falta. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos como Jesus entendia a caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem que para Jesus, caridade é benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições alheias e é o perdão das ofensas. Então, que esse ensino nunca passe, é o nosso roteiro. Nós devemos ter benevolência para com todos, não apenas para aqueles que concordam conosco ou que nos tratam bem, né? A indulgência para com as imperfeições do próximo e o perdão das ofensas. Esta é a chave para nós podermos atravessar este portal da vida material que nos leva até a vida espiritual através da morte, que é esta passagem, e quando chegarmos lá, nos depararmos espiritualmente numa condição de equilíbrio, numa condição de serenidade, como Sanson bem nos demonstrou através dessa experiência que foi realizada e que fica como uma instrução, um ensinamento para todos nós. Obrigada a oportunidade, obrigada a todos pela oportunidade, aqueles que estão nos ouvindo, a Casa SGE, possamos continuar refletindo, porque tem muito material para estudo aqui, não é? Muito obrigada. Tá, a internet está péssima. Com vocês aí. Então, queridos irmãos, neste ambiente de harmonia, de alegria, vamos elevar o pensamento
a Jesus, nosso Mestre, o médico de nossas almas, recebendo toda esta energia, este amor, este amparo. Agradecemos a equipe espiritual que nos auxilia, que nos envolve durante o passe. E sentimos o amor nos envolvendo. Sentimos chegar ao coronário as energias vindas do alto, envolvendo-nos espiritualmente. Essas energias chegam também ao nosso chakra frontal e é distribuída a todos os chakras, beneficiando o nosso corpo espiritual e auxiliando o nosso corpo físico. Os nossos olhos recebem essas energias, as nossas cordas vocais, o nosso ouvido, melhorando a nossa audição, o nosso coração, melhorando os batimentos cardíacos, o nosso pulmão, intestino, todos os órgãos, fígado, pâncreas, os rins, o aparelho genésico. E chegamos às nossas pernas, os nossos joelhos, nossos pés, também as nossas mãos, os nossos braços. Sentimos essa energia transitando por todos os órgãos, envolvendo cada célula, auxiliando no bom funcionamento do nosso corpo. Uma luz muito branca invade, penetra o nosso corpo espiritual. Estamos envolvidos nessa energia, neste clima de amor. Tudo é paz, tudo é luz. E vamos também envolver nessas energias de amor alguns irmãozinhos nossos, desencarnados que porventura estejam aqui conosco, também participando deste estudo, que receba este amparo, auxiliando para que eles possam sentir o benefício, o amor de Jesus, dos amigos espirituais envolvendo-nos. E vamos continuar nessas vibrações através da música. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres, peço ao bom Deus que possa te amparar.
Em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. No que fizeres, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Irá te abençoar. O amor do nosso Pai envolve a todos. Que assim seja. Que assim seja.